São peças constitucionais que podem ser direcionados para as várias instâncias, tá? Quem vai optar pela disciplina de direito constitucional na segunda fase da OAB, além dos remédios constitucionais, a gente tem as ações de controle constitucional, que são as ADIs, as ADCs, tá? As ações diretas e indiretas de constitucionalidade, tá? E aí o que acontece? Essas peças, geralmente, elas são endereçadas ao Supremo Tribunal Federal. As peças de remédio constitucional, elas podem ser direcionadas para o juízo da vara, na primeira instância, ela pode ser direcionada para o Tribunal de Justiça dos Estados, e ela pode ser direcionada para os superiores tribunais de justiça, tanto o STF quanto o STJ, tá? Então, são peças, remédios constitucionais, elas são peças que trabalham tanto a relação interparte, que é aquela situação do indivíduo, quanto erga omnes, que é a relação que todos têm, e essas peças, para serem avaliadas erga omnes, têm que ser avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a importância desse trabalho? Primeiro, trazer a prática, para que vocês tenham uma noção mais ou menos de como se comporta a prática, e uma prática bem interessante, tá? Hoje, a gente observa que as nossas faculdades de Direito, elas têm núcleos de práticas jurídicas. Como são esses núcleos de práticas jurídicas? Primeiro, são núcleos onde você está direcionadamente relacionado às ações de como elas se comportam hoje, tá? Como elas se comportam hoje. O que é que vocês geralmente fazem? Vocês recebem a pessoa, geralmente são casos de família, tá? Lá na frente vocês vão ter essa noção de como funciona o núcleo aqui na faculdade. Essa pessoa traz a demanda dele, você avalia o caso daquela pessoa, avalia o caso, e vai elaborar a peça vestibular, a peça inicial que refere àquele caso ali, tá? Como vocês vão ser acompanhados de advogado, essa peça vestibular ela é protocolada com o token. Como é que você elabora essa peça vestibular? Você elabora ela, puxa na internet, coloca os dados e ali equaciona, né, com o que a peça requer. E protocola essa peça. Só que existe uma inconsistência nisso. Qual é a inconsistência nisso? É que você não é preparado para fazer a peça da forma que a OAB quer. E qual é a forma que a OAB quer? Escrita. Você, para passar na segunda prova, na segunda fase da OAB, você precisa treinar a peça escrita. E qual é o exercício que você tem que fazer? O exercício que vocês fizeram hoje. Tá? O exercício que vocês fizeram hoje para treinar a peça. E por que a OAB ela faz isso? Você tem toda uma variação historiográfica. Por que a OAB ela utiliza dessas interfaces? Para fazer com que para analisar se você tem capacidade ou não de ser advogado. Primeiro, a OAB avalia a sua capacidade interpretativa, de como você interpreta, de como você escreve, de como você elabora a peça. Tá? Segundo a OAB, ela avalia o que se avaliava lá atrás. Por exemplo, que era da década de 70, 80, como era que eram feitas as peças? Geralmente as peças eram feitas pela máquina datilografada, tá? Ou escrita, como vocês fizeram. O advogado da década de 70, da década de 80, ele fazia a peça escrevendo ela, tá? Isso era um exercício cotidiano do advogado. O que era que o advogado precisava fazer antigamente? Escrever e falar. Era a função do advogado. Ele tinha que ter a capacidade de escrita, porque ele iria fazer a tese escrevendo, e ele tinha que ter a capacidade de falar. Hoje, é o copiou, colou, diferente, tá? A gente, mesmo assim, tem que ter a capacidade de escrever. Por isso que a OAB, ela pega uma técnica antiga, tá? E adapta para o exame de ordem. E como é que você vai exercer? Qual é o exercício que você vai fazer? Antigamente, os advogados da década de 70, o exercício era aprendido na faculdade. Existiam disciplinas onde esses advogados, essas pessoas que queriam ser advogados, eles, para vocês terem uma ideia, na década de 70, 60, 70, não tinha nem exame de ordem.
Porque o advogado ele já saía dali com o estágio pronto para ser advogado. Tá? Tinha uma disciplina na faculdade que o cara ele exercitava como fazia a peça. Tá bom? E tudo era no papel e na caneta. A OAB ela cobra isso de vocês. A OAB ela vai cobrar isso de vocês. E eu auxilio vocês no sentido de, a partir de agora, no terceiro semestre, fazer o exercício que vocês fizeram. O que é? Procurar o caso, procurar a peça e transcrever a peça várias vezes. Tá? Por que várias vezes? Ah, professor, eu não quero fazer na minha OAB direito constitucional, ou direito do trabalho, ou direito penal. Só que você precisa entender que você vai ser advogado, ou vai ser juiz, ou vai ser procurador, ou vai ser promotor. Você vai precisar ter a capacidade de escrever, vai ter que ter a capacidade de possibilitar aquilo que foi te ofertado pelo cliente, ou pelo Estado para sentenciar, ou por aquela pessoa que te procura na delegacia de polícia, se você for delegado de polícia. Em algum momento você vai ter que escrever. Tá? E em algum momento também, para exercer essas funções, você vai ter que fazer a advocacia. E a advocacia nada mais é do que a capacidade de escrita e a capacidade de verbalização. Aí está a segunda fase do nosso trabalho. Já que a gente está falando da prática, a gente fez a audiência simulada. O que é a audiência simulada? Essa peça vestibular que o advogado faz, ele protocola em cartório, minha representante cartorial, né, que deu um carimbaço. Antigamente era assim, tá? Eu peguei essa fase do processo físico. Né? O processo físico era a coisa mais dificultosa que vocês podem ver. Aconteceu até um negócio aqui bem ilustrativo do processo físico. Quando um dos alunos fez assim, professor, bota a minha aqui embaixo. Olha o que acontecia antigamente, tá? Eu, por exemplo, era conhecido na comarca de Santo Antônio de Jesus, mas quando eu ia para a comarca de Serrinha, eu não era um cara conhecido lá. Então, quando eu protocolava a minha ação em papel, como eu não era conhecido, a dirigente do cartório pegava o meu processo e só distribuía depois do processo do advogado que era de lá. Hoje a gente tem uma vantagem chamada distribuição processual eletrônica. Então não impediu isso, tá? Possivelmente eu iria encontrar uma senhora super mal encarada, ignorante, e que me embarreirava na cara feia que ela fazia. Para que eu, só que eu sou ousado, perguntava, onde é que está a curva do protocolo aí? O senhor protocolou quando? É porque eu estou vendo que existem protocolos depois do meu que já foram chamados. Já teve despacho. E o meu nem foi colocado ainda para uma regulação do jurisdicional. Antigamente, muito próximo, tá? Porque isso, o processo eletrônico, ele vem a partir de 2017. 2016, 2015 ainda tinha processo físico. Tá entendendo? Então, como era que ocasionava o processo físico? Você vinha com a sua petição, como foi feito aqui. Ela recebia com carinho. Às vezes não dava nem o protocolo da petição. Ela botava uma numeraçãozinha. Você ia com papel desse tamanho, você às vezes perdia, ia tomar cerveja, botava na carteira, cadê o protocolo? Subia, tá? E aí você pegava o protocolo, para quê? Para acompanhar essa ação aonde? No mural. A porra é no mural, tá? E aí você acompanhava ali a porra da ação, como era que ela estava no mural. Ou então no livro do cartório. Se a dona do cartório fosse bizarra, nem no cartório você entrava, você acompanhava lá no mural. Por que o mural? Porque o mural era para publicizar a ação. Tá? Então, as pessoas acompanhavam ali como era que estava a sua ação, se já teve julgamento e tal, da forma que foi feito aqui. Tá? E o mais importante é a desenvoltura. Você que está no terceiro semestre, você já tem que começar a exercitar a sua desenvoltura de fala. A gente que é do jurídico, a gente tem que ter a capacidade de desenvoltura da fala. E principalmente as terminologias jurídicas. Você não pode utilizar terminologias
chulas no processo, porque você vai ser criticado. Tá? Então, evidenciar sempre um vocábulo próprio. Ah, é chato. Ah, eu fico arrogante. Ah, porra nenhuma, tem que ser arrogante mesmo. Tá? A nossa forma de falar tem que ser voltada para o que o direito determina. Porque o juiz vai falar alguma coisa, você não vai entender. Ou você não vai entender, ou você vai, de certa forma, falar algo que o juiz também não vai entender e vai ficar com isso mesmo. Então, você tem que ser entendível no mundo do juiz. Tá? É claro que você não vai saber disso agora. Você, com o tempo, você vai se aprimorando. Existem algumas técnicas importantes, tipo assistir julgamentos, né? TV Justiça, assistir julgamentos, ir para o fórum, analisar como é que acontecem as audiências. Tá? Tem gente aqui que nunca viu uma audiência. E isso aqui é a audiência dessa forma. O juiz, parte autora, a outra parte ré. Tá? E essa parte autora, o que acontece? Antigamente, a gente ficava muito... o advogado que era recém-formado, ele entrava na audiência e não sabia nem onde sentar. Eu mesmo tenho um problema com o direito de esquerda. Eu tenho um problema com essa forma de direção de direito de esquerda para tirar a carteira do Barbelado. Eu tenho uma história bem interessante, eu sou cheio de histórias, mas essa é bem importante. Eu fui servir a piloto de guerra, naquela época de carro. Meu sargento faltava lá, pensa aí, faltava lá, era pesado ainda hoje. E aí eu passei na vestibular muito cedo, com 17 anos, 16 para 17 anos, e aí eu fui fazer a prova do juramento da bandeira. Mas mesmo assim, eu tive que fazer o exame médico. Quem serviu de guerra aqui sabe que fazer o exame médico. E naquela época era assim, o cara pegava e voltava todo mundo, primeiro o exame de vista, em uma sala, e depois iria botar os caras para fazer o exame de hérnia, e tinha que ficar duro, porque tinha que ver a hérnia inguinal ou a hérnia escrotal. Verdade? E eu, rapaz, fui fazer o exame de vista, aquela cueca zorra que tinha uma porta aqui na frente, e eu fui fazer o exame de vista de cueca zorra. Só que eu não entendi. O oftalmologista da época, meio doido, que era um velhinho, eu esqueci o nome dele, ele fez assim: o senhor tira a cueca e entra na sala à direita. E eu não tenho noção do que é direita e esquerda. Vai fazer o exame de hérnia, para ver se tinha hérnia inguinal. O exame de vista já tinha feito. E aí daí eu fui, quando eu entro na sala errada, aí a mulher, porra, essa não, meu filho. E aí eu entrei na sala certa. Quando eu entrei na sala certa, daí, à esquerda tinha um bocado de macho, porra. Todo mundo com a bunda na cabeça. Assim, apiado. Falei, que desgraça é essa? O médico aqui e a pessoa. Fico mostrando com a bunda na cabeça. Ah, pô, é aqui, né? Assim, nessa posição. Só que assim, ia chegando, à frente, aí na frente. E aí, João Pode, não sei se você lembra aqui. João Pode, o cara de esforço, né? O maluco tem que puxar. Aí eu falei, não fica uma porra numa fila dessa altura, velho. Um maluco. Aí, na hora que começava, eu falei, meu irmão, por favor, se afasta aí. Vai fazer merda nesse esforço. E aí eu falei assim, pô, que desgraça que eu tenho que fazer. Aí eu falei, ó, moça, por favor, eu queria pedir pra... O senhor não tem jeito a pedir nada. Eu falei, mas não. Depois desse trabalho militar, você vai botar o senhor tem jeito, não, você não. Na hora que eu fizer esse agachamento, pode alterar. Vai ficar uma situação constrangedora para todo mundo. E ele não, ele vai estacionar o carro lá e fazer aquela coisa que ele tem. Fiz morosidade, assim, era bizarro. Quem fez o exame do exército nessa época, até para ajudar a bandeira, era constrangedor, tá? E eu sempre tive essa dificuldade de esquerda e direita. E quando eu entrava, eu ficava sempre lá no relógio, né? Então, eu ficava na frente, eu tinha que ficar, né? Geralmente a parte altura, ela fica do lado esquerdo, a parte ré fica do lado direito. E aí eu ficava, porra, onde é que eu vou sentar, né? Porque se eu sentar errado, a sala cheia de advogado,
Eu recém-formado, não faço aquela coisa daquele internet de mocó, tudo sem gravado, horrível, né? Eu falei assim, pô, onde é que eu vou sentar? Aí eu ficava direito e esquerda, direito. Tem lugar no fórum, vocês vão identificar bem rápido isso. Tem lugar no fórum que a galera bota tarjacinha, parte ré, parte altura, é massa. Mas tem lugar que tem situação no fórum que você não sabe. Aí você pergunta pra colega, eu fico, mas colega, onde é que senta aí? A parte altura, a parte ré, onde é que senta, entendeu? Então, essa situação é uma situação simular, a gente simular aqui o tribunal, e é isso aqui mesmo. Tá? O que é que o juiz faz? O juiz pede para a parte altura se manifestar sobre a ação, a parte altura se manifesta, ele abre prazo para requerimento, para que a parte ré possa abrir requerimento verbal, tá? Abrir requerimento verbal, a parte ré faz o requerimento verbal, e ele, se for tentativa de conciliação, ele abre novamente uma audiência, né, de instrução e julgamento, e depois ele julga, tá? O que é importante que vocês observem? Na Justiça do Trabalho, essa avaliação pode ser verbal, tá? Pode ser verbal. Um exemplo, se uma empresa ela procura você e que um dos funcionários dessa empresa entrou com ação de reclamação trabalhista, essa empresa, você advogando com a empresa, você pode fazer a contestação verbal na sentada. Tá? E aí já é um diferencial seu, então você pode pedir para o juiz abrir um requerimento verbal para você fazer a defesa. Tá certo? E você faz a defesa verbalmente. Existem tribunais que não têm peticionamento, como o Tribunal Militar, por exemplo. Tribunal Militar, você vai fazer sustentação oral. Tá? Tribunal de Desporto, Tribunal STJD, você vai fazer a citação oral. Não vai precisar de papel, não vai precisar de digital, não precisa nada. Citação oral. Então, esse incremento é para que você analise como, de fato, a sustentação oral é importante. Beleza? Então, a oralidade, a capacidade de leitura, a capacidade de verbalização, a observação da escrita, né? Comecem a treinar essa situação da peça, porque a sua letra também vai ser bem avaliada, vai ter que ser bem avaliada. A letra legível, tá? Você, professor, eu não sei fazer letra cursiva legível, letra de forma, pode colocar. Outra coisa que é importante, ó, errou o endereçamento, errou qualquer ação. Endereçamento, qualificação das partes, né? Dos fatos, dos direitos, dos pedidos, tá? Errou o endereçamento, teve a equipe aqui que errou. Professor, vou ter que fazer de novo, aí você vai perder o timing da OAB, certo? Terminar e depois, porra, errei. O que é que eu aconselho geralmente? Quando você termina, qualquer que seja a prova, não volte para ela não, porque senão você vai ficar doido. Se ela é objetiva, deixa a porra que você marcou lá, porque você pode acertar e depois errar. E se ela for discursiva, pior ainda. Passou o olho, viu que está errado alguma coisa, risca. A OAB permite que você risque. Não faz nada, passar aquela porra, aquela borracha vermelha, que acaba com tudo, pelo amor de Deus. Ou então passar o tudo e... Não, pelo amor de Deus. Você vai fazer um buraco na prova, você vai passar a caneta levemente, tá? E fazer embaixo o procedimento. Já foi, a OAB permite isso, tá? Então aqui é um treino, mais ou menos, de como é concebida a peça. Nesse caso, a peça vestibular, a peça inicial, a exordial, né? Que a peça inicial também é chamada de exordial. E esses vocábulos jurídicos, vocês vão aprender aos poucos. Mas é importante que vocês já comecem a assistir esses debates jurídicos, assistir essa caracterização jurídica, para que você possa funcionar futuros grandes advogados, promotores, né, defensores públicos, juízes de direito. Então, tenha um entendimento que a nossa função ela tem a ver com a capacidade de escrita, a capacidade de verbalização, e para isso tem que ter leitura. Tem que ter leitura. Beleza? Então, parabéns para vocês. Adorei o nosso trabalho.